Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Ednar. Vamos mais uma aula. E a aula de hoje vamos falar das estruturas da membrana plasmática. A membrana plasmática é uma estrutura muito fina e ela é porosa, que envolve, esses poros acabam envolvendo a célula e permite aí a entrada ou a saída de substâncias, tá? Conferindo forma e separando do meio externo, tá? Lembrando que nós estamos falando como se fosse uma bola, a parte interna e a parte externa. Então, essa película, ela separa aí o meio interno do meio externo. E essa película é tão fina que só com a invenção do microscópio eletrônico, com aumento de até 1 milhão de vezes, é que foi possível visualizar essa membrana plasmática. Aqui nós temos a membrana plasmática, como ela é, um pouco diferente de como nós desenhamos no quadro, né? Fazemos só uma bola, geralmente, mas ela tem esse aspecto, esse formato aqui. São duas camadas, tá? E nós vamos especificar de quais são essas camadas que ela é composta. Qual é a função da membrana plasmática? Olha, a membrana plasmática ela tem várias funções. Ela é responsável por separar o meio interno do externo, que é uma das, vamos dizer assim, das funções da membrana plasmática. Controle do transporte de substância. Sinalização química, que é o reconhecimento da substância para que entram. Estruturação de tecidos, né? Formação de tecidos. No caso do transporte e seleção de substâncias, as substâncias, quando elas chegam aqui na membrana plasmática, ela vai ser transportada para o interior da célula, ou ela vai ser transportada para o exterior da célula, tá? É como acontece aqui, ó, né, nas proteínas que são, vamos dizer assim, atravessam de um lado para outro da célula, tá? Outra função também é a questão da proteção. A membrana plasmática, ela é que protege todo o material genético, protege o citoplasma, por exemplo, todas as organelas, no caso aqui da célula eucarionte, tá? Ela faz toda essa proteção aí, vamos dizer assim, de tudo que está ali dentro da célula, tá? Mas todas as células, ela tem membrana plasmática, tá? Quando eu falei assim, na questão das eucariontes, é porque eu estou me especificando das organelas, porque são as eucariontes que são ricas em organelas, tá? E outra coisa interessante é a questão da permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva, na verdade, permite ou impede a entrada ou saída de determinada substância. Por isso que ela é chamada de semipermeável, tá? Como a gente percebe aqui, nós temos aqui, vamos dizer assim, essas moléculas aqui que estão exemplificando, aqui elas estão indo e estão entrando, tá? Então, elas vêm, são reconhecidas e entram para o interior da célula, tá? Mas entra um processo aqui, né, que dificulta a passagem também de substâncias de grande porte. Essa daqui, por exemplo, é de grande porte, percebe que ela vem até aqui e volta, porque ela não consegue passar. Então, ela tem essa permeabilidade seletiva, ela permite a passagem daquilo que interessa, tá? Tanto para entrar quanto para sair, nesse sentido que eu estou falando. E aí entra a questão do oxigênio e os nutrientes entram e os resíduos saem da célula, por esse processo aí, tá? Então, aqui nós temos, desse lado aqui, o meio extracelular, né? Fora da célula, aqui nós temos o citoplasma, ou seja, dentro da célula. Lá eu estou falando dessa membrana plasmática, essa parte aqui ela é muito fininha, tá? Ela só foi ser
possível a observação dela através do microscópio eletrônico. Quais são as características da membrana plasmática? Flexibilidade. Flexibilidade, na verdade, ela permite fazer isso, né? Os fluidos que estão ali presentes, os lipídios que estão ali presentes, as proteínas que estão ali presentes, permite ela fazer essa flexibilização, como se fosse uma borracha, ok? Outra coisa é a fluidez. Quando nós falamos aí de fluidez, por exemplo, nós temos que entender que os lipídios e a maioria das proteínas presentes na membrana plasmática se deslocam, mas não perde o controle entre si, tá? Então, essa parte é fundamental que vocês entendam. E a membrana plasmática, ela tem grande poder de regeneração. Ora, se ela não tivesse esse poder de regeneração, quando nós levássemos um corte, esse corte jamais ele sararia. E então, ele se regenera porque a célula está se regenerando, a membrana plasmática está sendo reconstituída, tá? Esse modelo que nós estamos vendo aqui, tá, da membrana plasmática, esse modelo aqui, ele foi desenvolvido em 1972 pelos biólogos dos Estados Unidos, Singer e Nicholson, e ficou conhecido como mosaico fluido, tá? Por ser uma camada dupla de lipídios, ou seja, tem duas camadas de lipídios, tá? Essa parte branca, aqui cheia de bolinhas brancas na parte superior, e essa parte branca na parte inferior. Então, são duas camadas de lipídio, então é bicamada lipídica, tá? Claro que tem as proteínas imersas, aqui a gente está vendo várias proteínas aqui que estão imersas, algumas elas atravessam, tá? De um lado para o outro. Por que elas atravessam? Porque elas vão permitir a passagem de substâncias por aí, tá? A fluidez se deve ao fato das moléculas de lipídios estarem em constante movimento. Então, os lipídios eles estão em movimento, então é a fluidez, tá? Quanto à composição da membrana plasmática, ela é composta por lipídios. Lipídios são gorduras, tá? Essa parte branca aqui, a de cima, e a parte de baixo. Especificamente por fosfolipídios. O que são fosfolipídios? Aqui nós temos um fosfolipídios. É como se fosse, por exemplo, uma pessoa e as pernas, tá? A cabeça e duas pernas. Essa parte aqui da cabeça é a parte hidrofílica. Hidro, água, e fílica, filial, proximidade. Então, é a parte que fica em contato com a água. A parte aqui das pernas é a parte hidrofóbica, é a parte interna, é a parte que não fica em contato com a água, por isso que é chamado hidrofóbica. Hidro, água, e fobia, medo. Essa parte aqui é a parte dos ácidos graxos, tá? Só que nós devemos entender o seguinte, que os fosfolipídios aqui é como se fossem 2 palitos de fósforos. E aí eles vão estar a cabeça aqui para a parte externa e a cabeça aqui para a parte interna. Então, é como se ficasse mais ou menos assim. Aqui a cabeça e as pernas ficam aqui. As pernas são hidrofóbicas, tá? As pernas são hidrofóbicas e a cabeça é hidrofílica, tá? Aqui fica em contato com a água, a parte externa, e aqui a parte interna também fica em contato com a água. Mas essa parte aqui das pernas, tá? É a parte que não fica em contato com a água, por isso que é chamada de hidrofóbica, tá? Beleza? Explicado essa parte aí. Além dos fosfolipídios, vamos ter aí as proteínas, como já mencionado, como vocês já podem observar também, tá? Os fosfolipídios formam uma camada dupla, tá? Como acabei de explicar para vocês, que permite a flexibilidade e a elasticidade da membrana e mantém distribuídas as proteínas que desempenham diferentes funções, tá?
essas proteínas elas vão ter várias funções aí na membrana plasmática, tá ok? As proteínas são representadas por enzimas, no caso aí de reconhecimento, por exemplo, tá? De transporte, ou, vamos dizer assim, até mesmo reconheceu, incorporou, reconheceu e expulsou, tá? E as glicoproteínas. O que seria uma glicoproteína? É carboidrato mais proteína. Nós vamos ter aí glicolipídios, que é carboidrato mais lipídios, e glicoproteína, que são carboidrato mais as proteínas, que são proteínas transportadoras e também antígeno, né? Antígeno é aquilo que, vamos dizer assim, que está pronto para expulsar o anticorpo, tá? Desculpa, ao contrário. Por exemplo, o antígeno é aquilo, vamos dizer, que é estranho e vai ser expulso pelo anticorpo, tá ok? Então, aqui nós temos uma glicoproteína, ou seja, a carboidrato mais a proteína, tá? E aqui nós temos uma proteína, tá bom? E aí, com isso, nós vamos ter o transporte através da membrana. Transporte através da membrana, nós temos o transporte passivo e nós temos o transporte ativo. No transporte passivo, vai acontecer o quê? Vai acontecer o seguinte: ocorre sem gasto de energia. Aqui não vai ter gasto de energia, aqui não precisa de energia para acontecer o transporte passivo. Por quê? Porque as substâncias, elas deslocam-se do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ou seja, é como se você estivesse dentro de um metrô superlotado e as portas abrissem e você tivesse que sair do metrô. Então, você vai sair com facilidade porque as pessoas vão te empurrar para fora. Já pensou se tivesse fazer o caminho inverso? Você teria que pôr muita força empurrando as pessoas para caber mais um. Tá bom? Nesse caso aqui, vai do mais concentrado para o menos concentrado. E aí nós vamos ter aqui a difusão simples, nós vamos ter a difusão facilitada e nós vamos ter a osmose aqui. O que acontece na difusão simples? Acontece o seguinte, meus caros alunos. Ocorre a passagem de partículas de onde são mais concentradas para menos concentradas. Beleza? Então, essa é uma difusão simples. Na difusão facilitada, acontece quando há passagem através da membrana de substâncias com a ajuda de enzima na bicamada lipídica. O que é que vai acontecer? Essa substância vai chegar até a membrana, vai ter alguém lá, vai pegar ela e vai carrear para dentro. Pega, carreia para dentro. Pega, carreia para dentro. Vamos dizer assim, é um transporte facilitado, não vai ter gasto de energia. É como se você chegasse numa festa e tivesse o porteiro e ele te colocasse para dentro. Ele te facilitou sua entrada, tá bom? Só que nesse caso aqui, lembrando que é do mais para o menos, tá? Não tem gasto de energia. No caso da osmose, é a passagem de água de uma região menos concentrada, que é denominado hipotônico, dissoluto para outra região mais concentrada, ou seja, hipertônico, tá bom? Para exemplificar essa primeira parte, na questão da difusão facilitada, vamos para esse exemplo aqui, ó. Aqui nós temos a difusão simples, difusão simples. Observe aqui a alta concentração de substâncias aqui e a baixa concentração de substâncias aqui. Então, vai passar do mais para o menos. Então, nesse caso aqui é uma difusão simples, tá? Não tem gasto de energia. Já no caso da difusão facilitada, o que acontece é o seguinte, olha o que está acontecendo aqui. Uma proteína está facilitando essa passagem de substância. Lembrando que é do mais concentrado para o menos concentrado, tá? E, por falar ainda em osmose, nós temos aqui, por exemplo, um copo com água e aqui, atravessando de cima a baixo, por exemplo, uma membrana semipermeável. Semipermeável porque ela permite a passagem
de algumas substâncias. Lembrando que substâncias grandes não irão passar, tá? Ela faz uma seleção aí do que é permitido. O que acontece aqui é o seguinte, aqui desse lado aqui tem muito soluto. Soluto aí no caso aí pode ser o quê? O pó de café, pode ser o açúcar, como está exemplificando aí, pode ser sacarose, pode ser o pó para fazer o suco, por exemplo, aquele suco de vamos dizer assim, suco de pacote, tá? Então, o soluto, tá? Então, aqui nós temos bastante soluto, tá? Vamos exemplificar como aqui, por exemplo, é sal. Então, o que acontece é que a água ela vai ir em direção ao sal. Quando a gente bebe muita água, por exemplo, come, por exemplo, uma comida muito salgada, como um salmão, por exemplo, acaba ingerindo muita água. Por quê? Porque a água vai acabar indo em direção à questão aí do soluto. Isso é osmose. Isso, vamos dizer assim, não tem gasto de energia, tá? Então, nós falamos aqui do transporte passivo, que é difusão simples, facilitada e osmose, e agora vamos falar do transporte através da membrana, ou seja, está passando de um lado para outro, tanto no sentido de entrar quanto no sentido de sair, tá? Agora do ativo. No passivo não tinha gasto de energia, agora aqui no ativo ocorre gasto de energia, ATP, tá? Então, nesse caso aqui, a substância, elas se deslocam da região menos concentrada para a região mais concentrada, ou seja, contra um gradiente. Nesse caso aqui agora, você vai pegar um ônibus superlotado, você vai tentar entrar, sendo que tem muita gente na porta e você não consegue entrar. Você vai entrar na festa superlotado e você vai precisar de empurrar muita gente para você chegar a seu objetivo. Então, nesse caso aqui, tem gasto de energia, sim, tá? Aqui nós temos o transporte em bloco e nós temos a bomba de sódio e potássio. Transporte em bloco ocorre quando a célula transfere grande quantidade de substâncias para dentro ou para fora do seu meio intracelular, tá? Como exemplo, nós temos a endocitose e a exocitose. Vamos para a imagem, depois a gente volta para a bomba de sódio e potássio. No caso aqui, nós temos o transporte em bloco. Transporte em bloco porque não é um por um, tá? Nós temos aqui, por exemplo, a exocitose, exo, fora. Então, uma grande quantidade de substâncias, por exemplo, vão ser jogadas para fora da célula. Então, é exocitose, em blocos, tá? Nesse caso aqui vai ter gasto de energia, tá bom? E no caso da endocitose, endo, dentro. Então, vai entrar uma grande quantidade de substâncias, por exemplo. Então, por isso que é chamado de endocitose, tá? Exocitose, fora, endocitose, dentro, tá? Então, nós temos aqui, quando sai em bloco, exocitose, quando entra em bloco, endocitose. Lembrando que tem gasto de energia. E, por último, aqui, na questão do transporte através da membrana, nós vamos ter a bomba de sódio e potássio. Sódio e potássio, tá? Isso ocorre por diferença de concentração de íons sódio e íons potássio dentro e fora da célula. Então, vai acontecer o seguinte, vamos para a imagem e a explicação. Aqui nós temos a bomba de sódio e potássio. O que vai acontecer é o seguinte, aqui nós temos o meio externo e aqui o meio interno. O sódio e o potássio, eles estão em regiões diferentes. Então, o que vai acontecer é que quando um entra, o outro tem que sair. Quando o outro sai, o outro vai entrar. Então, vai ficar esse entra e sai. Então, isso é chamado de bomba de sódio e potássio. Isso vai ter uma grande finalidade para o funcionamento aí do sistema nervoso, por exemplo, tá? Então, difusão simples, difusão facilitada e osmose não tem gasto de energia. Bomba de sódio e potássio, transporte em bloco, tem gasto de energia.
Então, difusão simples, facilitar de osmose, o transporte passivo. Bomba de sódio e potássio, de transporte em bloco, ativo, tá? E aqui, por último, por exemplo, nós vamos ter aqui, um exemplo aqui, em células. Nós vamos ter aqui, vamos dizer, a osmose em célula. O que acontece nessa osmose em célula? Olha, o que acontece é o seguinte, vamos aqui para esse primeiro exemplo da questão da hipotônica. Hipo significa baixo, tá? Hipo, baixo. Iso igual e hiper, acima do limite, tá? Então, vamos para o primeiro exemplo aqui. Hipotônica, que nós temos as células animal e aqui embaixo nós temos as células vegetais. Fazendo uma comparação na osmose, o que acontece com as duas células. Por exemplo, o que é que acontece na osmose numa solução hipotônica? O que seria uma solução hipotônica? Uma solução, a célula, o que vai acontecer dentro dela vai ter mais sal, por exemplo. Dentro dela tem mais sal, e aí eu pego essa célula e mergulho ela numa água, vamos dizer, doce. Então, o que é que acontece? Ela vai acontecer que a água vai migrar para dentro, ou seja, ela vai procurar o sal. Se ela procura sal, então a célula vai acontecer um fenômeno interessante. Vai acontecer que ela vai incorporar água, beber muita água essa célula, ela incha e pode ocorrer o rompimento da membrana plasmática. Pode acontecer e vai acontecer no caso aqui, tá? Dependendo da quantidade, tá bom? Então, digamos que você com o salmão aí, você começa a puxar muita água, é bom que você tenha esse controle, que algumas células suas pode sofrer a questão aí da lise celular, tá? Que é a quebra, o rompimento. E comparando aqui com a célula vegetal, o que acontece é o seguinte, quando eu mergulho essa célula vegetal numa solução hipotônica, lembrando que dentro da célula vai ter mais sal, por exemplo, então a água vai entrar em sentido ao soluto, que é o sal. Então, vai incorporar água, muita água, tá? Mas na presença da parede celular vai manter o formato, ela não vai romper, não vai acontecer a lise como acontecia aqui na célula animal. Quem vai impedir essa lise é a parede celular. A parede celular de celulose, por exemplo, não vai deixar romper, tá bom? Então a célula vai ficar túrgida, só que vai ficar normal, tá? Vamos para a parte isotônica. Iso igual. Digamos que a mesma quantidade de soluto que tem aqui dentro da célula é a mesma quantidade de soluto que tem fora. Então, é a mesma quantidade dentro e fora. Então, vai entrar água, mas vai sair água também. Então, vai entrar e vai sair. Se entra água e sai, na mesma quantidade, na mesma proporção, então, a célula não vai sofrer alteração. A célula vai continuar normal. Aqui no caso da célula vegetal, a célula também não sofre alteração, a célula, vamos dizer, uma célula flácida normal, tá? Não vai nem sair água demais, nem entrar água demais, a quantidade que entra é a mesma que sai, tá? Na questão da isotônica, iso igual. Já na hipertônica, hiper, muito, tá? Lembra aí, por exemplo, hipermercado, algo que tem bastante, que te oferece tudo, vamos dizer assim. Então, na célula animal aqui, o que vai acontecer é o seguinte, hipertônico é porque eu estou mergulhando essa célula aqui em uma solução que tem muito sal, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Agora vai acontecer que a água que está dentro da célula vai sair para fora. Por que vai sair para fora? Porque lá fora é que tem muito sal. Então, nós estamos falando de osmose, tá? Então, assim, vai em direção ao soluto. Então, a célula vai murchar, risco de plasmólise, por exemplo. Ela fazer isso aqui, tá? Então, a célula perde água e ela encolhe, tá? E em massas, esse processo é chamado de crenação, tá? E na célula vegetal? Na célula vegetal, acontece o seguinte, pego essa célula,
vou mergulhar essa célula numa solução hipertônica, que é uma solução que tem muito, vamos dizer assim, sal, e aí ela tende a perder água. Por que que ela vai perder água? Porque dentro da célula a quantidade de soluto é pouco e fora dela a quantidade é muita. Então, ela vai sempre de encontro à quantidade de soluto. Então, aí no caso vai acontecer o seguinte, a célula perde água e a membrana plasmática se separa da parede celular. Como vocês podem observar aqui, a membrana plasmática ela se separou aqui da parede celular, tá? Aconteceu essa separação aqui. Por quê? Porque perdeu muita água, tá? Mas a célula vai manter o seu formato aí, tá? Por que vai manter seu formato? Porque a parede celular de celulose aí não vai permitir acontecer como aconteceu na célula animal, tá? Então, galera, é isso. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!